Olá, boa tarde todo mundo, tudo bem? Quem me conhece sabe que eu trabalho em home office já há 20 anos, na verdade até mais do que isso, eu trabalho há 20 anos corridos nesse home office onde eu estou. E há muitos anos também que eu uso óleos essenciais para dormir. Porque eu tinha uma cliente, uma loja linda de perfumes aqui em Ipanema, onde eu moro, chamada Le Savon, e ela me apresentou os óleos essenciais de lavanda, disse, usa isso que você vai dormir muito bem. E eu colocava, quer dizer, eu coloco até hoje uma gotinha de cada lado do travesseiro e durmo como um bebê. Eu já cheguei a tomar remédio para dormir, porque principalmente quando a gente trabalha em casa, a gente meio que vai perdendo a noção do tempo e vai trabalhando mais do que deve, e acaba não conseguindo regrar o sono direitinho, né? E depois que eu passei a usar os óleos essenciais, eu comecei a dormir maravilhosamente bem. E o que acontece? Nessa época que está todo mundo trabalhando em casa, eu comecei a ver muita gente tendo muita dificuldade, não só para se adaptar ao ambiente de trabalhar em casa, como lidar emocionalmente com isso. E eu continuei usando os óleos essenciais. E quando eu fazia aulas de yoga presenciais, um dos meus professores, que é o André Tavares, ele costumava esprear óleos essenciais na sala, no salão, né, onde a gente fazia yoga. Então ele fazia umas misturas e em certos momentos da aula ele espreava aquele cheirinho gostoso e ele se tornou aromaterapeuta. Então eu resolvi chamar o André para conversar com a gente hoje sobre os óleos essenciais e o benefício que isso pode trazer, principalmente na prática de home office, nessa época de incerteza, que a gente está todo mundo assim meio nervoso e tal. Vou chamar o André aqui e ele vai poder falar melhor com a gente sobre isso, que eu uso para dormir, mas eu sei que está fazendo benefícios fantásticos para muita gente, as diversas utilizações desses óleos essenciais. Bem-vindo, André! Olá, Marcinha, tudo Tudo bom? bem? Já Tudo contei, não sei se ótimo. você ouviu, já contei que você usava os óleos essenciais com a gente nas aulas presenciais de yoga, que era uma delícia. E eram misturas também, porque ele fazia misturas, a gente depois ficava decifrando. O que você misturou ali? E, Sim, sim, tava começando a aprender, né? Tava fazendo os primeiros sprays de ambiente ali. e Eram a minhas gente estava, primeiras nós éramos umas cobaias. cobaias muito Sim. felizes. Mas conta pra gente como é que você encontrou esse caminho de óleos essenciais, o que você está fazendo? Fala mais, porque o que eu faço? Eu uso hoje só o de lavanda e uso na hora de dormir. Mas eu já tô vendo, a gente começa a usar, a gente começa a prestar mais atenção, né? Eu já tô vendo Sim, que tem milhões de benefícios que podem ser facilmente atingidos usando corretamente os óleos certos, né? sim, sim. É bem mágico, né? Como é que eu abri o meu olhar, na verdade, para aromaterapia? Eu faço Eu dou aula de filosofia na Young Vinyasa, né, que é a escola do Edson. E a Cacá, ex-esposa dele, ela é botânica e sempre usou. Ela fazia genética de plantas, trabalhava com isso antes de trabalhar com yoga. E eu sempre escutava muito a Ah, Cacá falando de aromaterapia, né? Que já usava e tudo mais, de todos os benefícios. Mas até então só escutava. E aí, em 2019, ano passado, a gente foi fazer o treino intensivo de um mês, né? E aí uma das garotas foi subir num pé de coco lá para pegar coco e pouco. escorregou. Escorregou. Eu Sendo vou que na hora que monitorar ela os comentários pelo outro telefone. Por isso, de vez em ah, quando, eu vou olhar para baixo, é que eu estou vendo os comentários aqui, ver se alguém vai tá. ter alguma pergunta.
E Mas aí ela subiu no ela coqueiro? escorregou, né? E aí fez aquele corte meio queimado, aquele corte de Hum, ralado que queima. Nossa, Então, e aquilo dói aí, muito. e aí a Cacá falou: Ah, eu trouxe óleo vegetal de calêndula, se eu não me engano, que é para ferida, e tô com óleo de lavanda aí. Eu vou passar porque cicatriza muito rápido. Como também é meio uma queimadura, a lavanda ela é para queimadura de primeiro grau, né? Queimadura assim do fogão e tudo mais. Passou, no outro dia não tem mais nada. É incrível. Essas Já não queimadurinhas que a sabia gente tem. disso. Então, é maravilhoso, né? E E o lavanda eu aí tenho sempre em casa. é um achado assim para que essas queimaduras mais tranquilinhas assim. E aí a Cacá foi e passou nela. Em 2 dias depois, sim, tava muito cicatrizado. Nossa. Tava assim, muito, muito. Passou puro. Passou com óleo vegetal de calêndula, né? O ideal é nunca passar puro. Puro só em questões muito tópicas, assim, espinha, né? Questões muito, muito em partezinhas muito pequenininhas da pele, né? Herpes na boca, dá para E passar. espinha pode passar? Sim, sim, sim. De lavanda também? Também é mágico, de lavanda também. Também é mágico. É antisséptico, Que né? Então dá legal. para passar. Nascer uma espinhazinha, pinga uma gotinha no dedinho, coloca, que é mágico. Mas puro sempre assim, muito tópico, né? O ideal é sempre misturado com algum óleo vegetal. Semente de uva, calêndula, gergelim, coco. Grande maioria das pessoas tem em casa, né? O óleo de E coco pode misturar. pode misturar. Óleo de coco. Ah, que legal. Vou botar o título aqui da live para o pessoal que for entrando sabendo o que, que é. E aí me encantou, né? Quando eu vi que melhorou muito rápido, eu falei, nossa, o que é que foi isso? E aí comecei a conversar um pouco mais com a Cacá sobre os óleos essenciais e quando eu voltei eu já estava querendo fazer alguns cursos de terapias holísticas, né? Eu estava Aham. querendo trazer esse olhar para a minha prática de yoga, né? Sair de um olhar só de atividade física e começar a ter um olhar mais terapêutico também para dentro da minha prática. E Que aí legal. quando eu comecei a usar, né, já me encantei e fui fazer curso. Eu sou aquele que, tipo, quando eu quero entender um pouquinho, eu tenho que estudar logo a fundo, né? Eu não sei ficar Nossa. achando que eu sei sobre algo. E aí fui Aham. fazer meu primeiro curso assim que eu voltei, fiz meu primeiro curso de aromaterapia e depois fiz um segundo que já era aromaterapia, tinha fitoterapia, né? Já expandia para as plantas no geral, que foi algo que Aí me foi encantou assim. especializando. Aí florais, né? Hoje eu tenho alguns outros, mas tenho estudado bem mais a aromaterapia. E aí esse mundo se abriu, assim, esse mundo virou um mundo encantado aí para mim. E essas misturas que você faz, porque você dá consulta disso Sim, agora também, né? As sim. pessoas podem entrar em contato com você, contar o que, que elas estão passando e você monta um blend de óleos essenciais especial para aquela pessoa. Isso. Porque a gente vai ver, quando a gente começa a usar aromaterapia, a gente vai ver que, como tudo no holístico, né? Se você toma um chá, ele não vai servir para uma coisa só. Um chá, geralmente, ele serve para uma gama de coisas, né? A mesma coisa é os óleos essenciais. Muitos deles vão ter propriedades muito parecidas, mas que não são a mesma coisa, né? Vamos dizer assim, a lavanda que é para acalmar. Vamos colocar a lavanda aí como um ansiolítico, né? E para dormir, que é algo que as pessoas usam muito. Então a gente tem a lavanda como um coringa que todo mundo conhece mais. Mas a gente pode usar o petitgrain, que é da folha da laranja amarga. Né? Ele também é super ansiolítico. A gente vai ter aí nessa linha a laranja doce. Eu prefiro mais, por exemplo, do que a lavanda. Né? Eu brinco que a Jura? lavanda ela te apaga. A laranja doce, ela te coloca para dormir. Ela te nina. É, por isso eu uso a lavanda para dormir, mas aqui no escritório eu nunca boto nada de lavanda porque eu vou realmente Exatamente. apagar. E Muito- eu preciso ficar calma e atenta, né? Por exemplo, Então, um calma e atenta. O que era que eu ia te falar? Eu separei, né? Na verdade, várias coisinhas para a gente ir falando para não esquecer.
Já que a gente já está falando aí de ficar calma e atenta, né? Esse calma e atenta, por exemplo, eu prefiro os cítricos. Até para quem tem empresa, vai fazer reunião em empresa, né? Os cítricos eles trazem eles estimulam uma criatividade e uma socialização, né? Eles além de estar te Aham. acalmando, tá estabilizando ali o sistema nervoso, eles vão te trazer uma certa, elas vão te trazer criatividade, né? E vão te trazer para uma socialização, vão despertar uma socialização aí. Então é maravilhoso para reuniões de empresa, por exemplo, né? Quando tem isso no normal, no presencial, Isso. mesmo as pessoas voltando a trabalhar juntas, então isso seria indicado. Sim, um Porque momento de o que eu reunião tô para vendo? conseguir conversar bem. Os cítricos são maravilhosos, né? Laranja doce, laranja amarga, o petit grain. A laranja doce eu amo, tangerina, né? Ah, Todos esses tangerina são deve ser bom. ótimos. E para o dia a dia de Agora, quem está em casa, né? Como você aham, falou, eu não indicaria a lavanda, indicaria esses cítricos, né? Tangerina, a própria bergamota. Né? A bergamota é um dos óleos que eu mais amo também. É antidepressivo, ansiolítico também, mas não te apaga, né? Te estimula um pouco. Ele aham. traz um pouco dessa ação, né? De vez ser um ansiolítico, um antidepressivo que te tira a ação, né? Por causa da ansiedade, ele vai te dar uma calma, mas ele vai te estimular a ação, que é o que os cítricos fazem um pouco, que tem limoneno, né? Que a gente fala. Tudo que tem aí na sua composição limoneno vai te dar um pouco de disposição também. Então, para quem quer trabalhar em casa, para quem quer deixar, né? Ah, tô meio preguiçoso e já quero deixar esse ar, né? De ação, de criatividade aí em casa, os cítricos são ideais. Porque trabalhar em casa, principalmente para quem não está acostumado, a tendência a você ficar muito preguiçoso e procrastinar é muito grande. E aí a Sim, pessoa começa, chega o final do dia, vê que não produziu o suficiente, não produziu o que estava planejado, aí começa a esticar aquelas horas de trabalho e aí começa a trocar o dia pela noite, porque vai dormir lá na madrugada, no dia seguinte já não consegue acordar. Então, existe uma forma de, com esses óleos, você regular o seu dia para você se manter sim, acordado na hora que você tem que ficar sim. acordado e depois você pode também usar para ir baixando a sua bola, né? Para não Claro, chegar às 11 horas da noite e você tá ligado. claro. Sim. Então, como a gente falou, para manter esse estímulo, né, essa calma mental, porque às vezes a ansiedade também ela te tira esse poder de produção, né? A gente está tão ansioso e quer fazer tudo ao mesmo tempo que a gente acaba não fazendo nada, né? É. Então, os cítricos são bons para isso. Mas, por exemplo, se tem uma procrastinação, né? A gente tem muita tendência a isso, ou falta de foco mesmo. Né? Em casa, eu acho, agora começando a trabalhar em casa, né? Assim eu vejo que a gente perde o foco com muita facilidade, né? Tem outra pessoa dentro de casa que às vezes a gente conversa, a gente para muito mais para fazer outras coisas, né? Então, para foco, se você tem de fato uma falta de foco, não consegue focar, por exemplo, eu indicaria um blendzinho que eu uso muito. Pode usar um deles, né? Que é o óleo de alecrim, que é o ideal para isso. Até para quem está estudando muito, está precisando fazer novos cursos e está numa gama de aprendizado muito grande, ele vai estimular o processo cognitivo. Aham. Ele é um dos melhores óleos para reter coisas na memória, né? Tanto que ele já está sendo usado, está sendo estudado muito para quem tem problema de Alzheimer. Eu vou botar na minha veia. É, ele é muito bom para isso, né? Para processos cognitivos. E eu geralmente gosto de usar um blendzinho, que para mim é o perfeito, né? Que é limão siciliano, alecrim e hortelã-pimenta. Esses três juntos é assim, acordou, fez tudo que você tem para fazer ali, né? Tomou seu café, escovou os dentes, tomou seu banho e vai começar a trabalhar, cara, dá para usar um hortelã-pimenta, mesmo que você use separadinho, ele já vai te estimular, né? Quando a gente estimula o sistema respiratório, você que faz yoga já sabe, né? Quando a gente estimula o Uhum. sistema respiratório, a gente já estimula o corpo todo, já traz muito prana para o corpo. Então, o hortelã-pimenta ele é um óleo bem forte para isso. Né? Ele vai acordar todo o seu corpo.
o limão siciliano, ele vai te trazer essa calma também, mas com foco. E o alecrim vai estar ali trabalhando no teu processo cognitivo, para que você guarde essas informações, né? Então a gente brinca que é um óleo do estudante, por exemplo. Quem está estudando para vestibular, quem está estudando para concurso e tudo mais, esse trio aí é a perfeição. Que espetáculo. Agora, você pega eles puros e mistura num vidro só? Ou você dilui em alguma coisa? Você pode usar os três juntos, diluído. Eu geralmente faço um blend assim, né? Faço sempre uma proporção de o limão siciliano, que é o mais fraquinho, é um óleo de saída que a gente fala, né? Eu boto sempre 3 gotas. O de alecrim eu boto como a gente chama de aroma de corpo, né? Que é um herbal, então 2 gotas. E 1 gota de hortelã-pimenta, que é o mais forte. Então as misturas vão ser sempre 3, 2, 1. E Né? aí, era a minha próxima pergunta. Você coloca isso aonde? Você coloca tipo num difusor, naquelas coisinhas que liga na parede? Ou Pode espreia, que nem usar, você fazia na aula? pode usar no difusor, né? Quem tem difusor de ambiente pode usar no difusor de ambiente. Ou eu tô com o meu aqui, não tô com o meu, esqueci de deixar. Tem os difusores pessoais, né? São colazinhos que geralmente tem uns furinhos. Ou uns colazinhos que tem uma esponjazinha. Ele vem com a esponjazinha dentro. E aí dá para você usar. Você dá as gotinhas e usa o cordão. Então você vai estar o dia todo Que ali espetáculo. E aí inalando. você pode andar e aquilo tá Sim, junto com você. sim. Você Ah, passa o isso eu não dia ali com conhecia. aquele. Só é procurar como difusor pessoal na internet. Você procura como difusor pessoal, vai ter um monte de tipos, né? Desses com a esponjinha dentro, de árvore da vida, né? Uma Aham. florzinha, a esse de cristal que Que eu gosto bastante. máximo. A gente já junta as duas coisas, tá? Com um cristalzinho ali, e aí ele é furado. Já Você bota o algodãozinho dentro e pinga. a Daniela está perguntando, a Daniela Neto está perguntando se pode colocar no punho. Porque eu também já Então, vi isso, da pessoa falar, passa no punho, uma coisa que passa eu na faço muito, nuca. sim, isso são pontos de absorção, né? Para aromaterapia, a gente vai ter alguns pontos de absorção. Então, geralmente, é atrás das orelhas é um bom ponto de absorção, é onde o corpo absorve bem, né? Punho, sola do pé. Sola do pé, assim, é a perfeição de Mola absorção. do pé. É, é uma das partes de Então, na melhor hora de dormir, absorção. eu posso passar uma Sim, lavandinha na sola do meu pé? sim. Porque ali, Que você vai estar, na legal. verdade, recebendo de forma medicamentosa, né? A forma inalada, ela é muito terapêutica. A gente vai estar recebendo a composição do óleo também, mas quando a gente passa no corpo, a gente vai estar recebendo essa composição um pouco mais forte, como se fosse um medicamento mesmo, né? Então, a sola do pé é perfeita para isso, que é Melhor absorver do que mais. no punho. É melhor que no punho. O punho também é é um local de absorção bem forte, mas a sola do pé é o ideal, né? Eu acho que o A punho, a pelezinha gente. da sola do pé ela é feita para isso, né? A gente tá ali o É tempo porque todo. a gente tem aquela cultura de que a mulher, pelo menos, passa o perfume aqui e depois cheira. A gente fica cheirando os punhos. Eu acho que é para isso que a gente tem essa ideia de que vai passar no punho. E nunca parou Sim, para estudar que existem, para fins terapêuticos, que existem outros locais no corpo que vão ser mais eficientes. Agora você está me lembrando das receitas da vovó, que falava para quando a gente está com tosse, na hora de dormir, passar Vick Vaporub na sola do pé. E eu sim. sempre achei aquilo, mas eu tô com dor de garganta e também não faço isso. E tem a Sim. ver com a história do óleo essencial, né? É. Então, O holístico ele vem bebendo muito nas culturas locais, né? Exatamente isso, tudo que a vovó já falava, né? Tipo bebê. Bebê é a mesma coisa, tá com cólica, geralmente você tem ali quase uma reflexologia, né? Se mexe muito no pé do bebezinho, né? Se passa muita uhum. coisa a partir do pé também, né? Porque para aí você não afeta a pele do bebê e tudo mais, você não tá ali mexendo, né? Porque a sola do pé também é um lugar mais difícil de dar alergia,
todas essas E coisas. falando Então, em bebê, isso pode, os óleos essenciais podem ser usados com qualquer idade de criança ou tem uma fase que é a partir dali? então Tanto alguns sentindo o aroma externo quanto passando. Tem alguma Alguns não, limitação? né? A criança e idoso vai ser sempre mais sensível. O corpo absorve muito mais rápido e absorve muito mais nutriente. Ele está ali muito mais pressuposto, né, a absorver tudo, do que o corpo do adulto, né, que está ali meio que tem uma inibição maior, né? É como se a gente tivesse uma rejeição maior a partir de uma certa idade. O adolescente, né? Aham. O famoso adolescente que quer e não quer. O nosso corpo ali entre a fase adolescente e adulta, ele é um pouco assim, né? Então, o idoso e a criança, ele absorve, ele recebe isso com muito mais facilidade. Então, geralmente tem que ser cheiros mais suaves, né? Por exemplo, a gente O falou ideal é do... fazer uma consulta, né, André? Sim, Quando for idoso ou criança, sim, principalmente bebezinho, fazer uma consulta para saber direitinho. A Yoga Camila está perguntando se pode borrifar no ambiente. É porque ela entrou só agora, Bia. O André é meu professor de yoga e quando a gente fazia aula presencial, porque hoje em dia eu faço aulas online e ao vivo, e isso é um fator regulador também do meu dia a dia no home office. Milhões de aulas gravadas na internet, eu tenho que fazer a aula ao vivo, porque aquilo me cria uma rotina que aquele horário eu tenho que estar sim. pronta para a aula começar. Então eu só faço as aulas de yoga ao vivo. E outra coisa, eu quero ter a segurança de que o professor está me olhando. Porque vira e mexe ele fala, Marcinha, o outro lado, estica essa perna. Então, quando a gente fazia as aulas presenciais, ele borrifava os blends durante a aula. Em cada momento da aula, ele borrifava as misturas dos óleos essenciais. Mas voltando na história das crianças e dos idosos, sempre bom ter certeza, Sim. né? A gente tem que ter óleos Mesmo que que são... seja, A gente tem que mesmo ter que óleos seja que assim são no mais ambiente, suaves, né? Que não vai ser muito agressivo para eles. A gente não vai ter essa agressividade com um cheiro muito forte. O nosso corpo não vai sentir de forma agressiva. Um bebê pode se intoxicar, né? A gente acha que porque é natural não tem risco de intoxicação, e não é verdade, né? Chá tem risco de é, intoxicação. A gente acha que pode beber qualquer chazinho e não é assim, né? O chá ele tem risco de intoxicação, o óleo essencial ele tem risco de intoxicação. Eu vejo muita gente falando em usar óleo puro na pele. Por exemplo, dependendo do óleo, pode causar queimadura de terceiro grau. Imagina que para nossa. você, sim, um óleo de canela, por exemplo, né, é muito forte. Um óleo de capim-limão, por exemplo, é muito forte. Pode causar alergia ou queimadura mesmo, né? Não, o capim-limão é um dos aromas que eu mais gosto. Eu gosto da lavanda e gosto muito de capim-limão, mas eu É, nunca utilizei o óleo essencial dele. separei ele para a gente falar dele hoje também, que ele é um dos óleos que eu mais gosto. Mas deixa eu só fechar essa coisa da criança e do idoso. Então, o ideal são cheiros mais suaves, né? Por exemplo, a gente tem o hortelã-pimenta, que é para rinite, problema respiratório, tosse. Sabe aquele momento que a gente tem crise de tosse quando está E gripado? O às vezes até hortelã-pimenta quando tá para na hora. nervoso. O hortelã-pimenta é instantâneo, é incrível. Incrível. Deu aquela crise de tosse que a gente não consegue mais parar, o hortelã-pimenta estabiliza o sistema e a gente consegue parar. Mas, por exemplo, não é um bom cheiro para criança e para idoso. Então, a gente tem um outro olhinho que faz um processo parecido, né? Que é o óleo de murta. Ele é um óleo canforado, mas ele é um óleo muito suave. Ele é um óleo bem suave. Tanto que ele é usado para quem está, por exemplo, em processo de convalescência, né? Está em Ah, processo final de internamento, já sabe que aquela pessoa vai falecer e tudo mais. Ele é um ótimo óleo para isso, para deixar naquele ambiente, para dar conforto nesse momento, né? Então a murta ele é incrível. Fala que, né, é um óleo muito usado pelos antigos na espiritualidade, para se conectar com a energia angélica, para já começar a se conectar com esses outros planos, né?
Então era muito usado na antiguidade para isso, né? Para trazer esse contato Esse eu nunca espiritual. ouvi falar. Então, é uma delícia o cheiro de murta. É esse cheiro canforado, só que fraquinho, né? Um cheiro herbal. Só que ele tem esse cheiro canforado bem suave. Pensa num cheiro de cânfora, só que muito suavezinho. Então É, ele é porque a uma cânfora delícia para isso. sufoca, né? Sim, sim. É para dormir, né? A gente tem muita gente usa a lavanda, né? Para um idoso, para uma criança, é melhor os cítricos. Laranja doce, tangerina. Os cítricos são sempre ótimos para usar com criança, porque ele tira essa coisa da birra, né? Essa coisa da criança muito brigona. Ele dá uma Oh. normalizada nesse sistema, né? Que está começando ali a ficar Então exacerbado eu no vou, corpo. vou voltar com a situação de home office, porque tem muita gente que está tendo Com muito problema criança. exatamente porque mora em casa com as crianças que estão em casa, que estão estudando. Sim, Dá para dar uma oleosidade nessas crianças para acalmar essa turma? exatamente, exatamente. De uma forma assim Ui, legal, não de uma sim. forma que cause algum dano para as Eu crianças? indicaria a tangerina e a laranja doce, que eu adoro a laranja doce, né? E a tangerina, que é um óleo para criatividade também e tudo mais, e vai tirar essa coisa que a criança está muito agitada, né? Vai dar o que a lavanda faz com a gente de noite, né? Esse slow down, essa calmaria ali, vai trazer isso para a criança e de uma forma super tranquila. São óleos super seguros, assim, para estar usando. Então é isso, com criança e com idoso, a gente usa sempre óleos que não causam irritação na pele, né? Que não tem perigo de dosagem e tudo mais. E esses óleos são os óleos mais seguros. Então, murta, né? Esses óleos cítricos, como a tangerina e a laranja doce. Então, dá para botar aí no ambiente, né? Tem um difusorzinho desses de ambiente e coloca na Aham. casa. Além de estar acalmando a criança, vai estar trazendo criatividade para a gente conseguir trabalhar mais focado e essa E, calma mesmo. e as crianças devem gostar até, né? Porque é um Sim. cheirinho gostoso. Sim. Tem E gente que já bicho? faz, tem gente que já faz massinha, né, para criança com o cheirinho. Lembra que massinha? Tem gente que consegue produzir em casa, né? Lembra, faz artesanalmente a massinha para a criança brincar, Aham. que aí é mais comestível também, a criança não tem perigo dela comer. E você pode usar o óleo essencial, que aí ela vai estar inalando e já vai estar trabalhando algumas coisas na criança. Que quanto mais ela trabalhar aquela massinha, mais o cheiro vai Sim, se difundindo, né? sim. Que legal! Então, pode separar também o aroma Pela de cor da acordo com o período massinha. do dia, Sim, né? sim. Pela cor da massinha também brinca, né? Ali o roxinho já é no período da noite para dormir, as cores, né, cítricas ou cores mais fortes, que a gente já está brincando com aromaterapia, com a cromoterapia também, né? O laranja, o Aham. amarelo, algo do dia aí, para já estar trabalhando a criança de forma sensorial também. Isso é uma. Agora, quando você bota num spray para jogar no ambiente assim, você dilui em quê? Pode ser E água? em álcool de Mas é cereais. óleo, né? Não, não Álcool de funciona em cereais, né? água. Em álcool de cereais, que é o álcool para perfumaria, né? E aí hoje você encontra álcool de cereais em lojas de produtos naturais mais facinho. É tranquilinho. E aí quem quer diluir em sprayzinho, né, compra também, que é fácil de achar um frasquinho de perfume, né, esse de perfume. O ideal seja um frasco âmbar, né, ou aquele âmbar, ou o Ah, frasco azul. Por quê? Porque os óleos essenciais, se você marqueta purpurina. observar, isso. Se você observar, os perfumes, quando a gente compra, eles são sempre em locais, eles vêm sempre totalmente vedados, né? Ou vem na caixa, guardar em local sem luz, se é um frasco transparente. Por quê? Aham. Porque hoje já se usa muito óleos essenciais, já se deixou de usar na perfumaria o sintético, né? E se usa muitos óleos essenciais, só que ele reage ao calor e à luz. Então pode ser que ele mute, né? Que ele sofra uma Ah. oxidação com muita E luz e muito calor. não deixa no sol, né? Não deixa perto do Não, fogão, não não. deixa assim Sol, nesses então, o lugares que fogão possa. evapora, porque a gente chama de óleo, mas na verdade ele é uma substância volátil, né? Por isso que a gente inala, porque ele evapora com muita facilidade.
Tanto que os óleos Entendi. cítricos, às vezes você está preparando as coisas, se você deixa ele aberto, ele já evapora com muita facilidade, né? Então você perde óleo. Então, o ideal os cítricos é estar sempre bem fechadinho, senão um mês na sua casa, quando você vai ver, você fala, ué, eu não usei e tem menos. Ah, e porque ele evaporou. A É, Ângela está perguntando qual o melhor para usar na casa que tem gato. O André tem gato. tenho. Então, eu faço uma misturinha, na verdade, para limpar os carpetes e o sofá, por causa dos gatos, né? Eu faço Você uma usa eles misturinha, sim, como higienização também? sim, sim, sim. Porque vai tirar o cheiro, né, de gato mesmo, o cheiro, até aquele cheirinho de mofo que fica com mais facilidade em carpete, ele tira, né? Então eu uso óleos que vão ter três funções ali muito chaves, né? Bactericida, antimicrobiano, né, e antifúngico. Geralmente eu uso óleos que têm essas três funções para estar limpando. E aí eu faço uma misturinha, de vez usar o álcool de cereais, eu uso o vinagre de maçã, que é sem álcool, né? O vinagre de maçã, porque senão o cheiro do álcool já mexe ali com o cheiro do óleo essencial e não dá um cheiro tão agradável. Aham. É um cheiro muito forte. Então, o ideal, o vinagre de maçã. E aí eu misturo 10 ml de vinagre de maçã com 90 de água. O ideal é uma água destilada, também é uma água laboratorial. Se não tiver, pode usar água normal Aham. da torneira, porque é algo que não vai durar muito tempo, então não corre o risco de ficar podre. Porque a água normal, Uhum. tipo, a validade é muito curtinha com a água E normal. água mineral? Então, o mineral ele também reage com o tempo, né? Porque não é água pura, tem substâncias ali dentro. A água destilada é como se fosse H2O puríssimo, não tem nada ali, nem de minerais, nem de micro-organismo, nem nada, né? Então é água pura. É uma água própria para esse processo de perfumaria, industrial e tudo mais. Mas pode usar E água usando essa mineral. água, a mistura vai durar mais tempo, né? Isso, Se você isso, não for usar ela toda, você pode isso. guardar que ela dura. Guarda na A validade, geladeira? a validade é maior. Na geladeira, o perfume com o álcool de cereal, o ideal é guardar na geladeira, que ele vai ajudar as moléculas a se concentrarem mais. Pode deixar 2 dias na geladeira, né? O spray de ambiente, quando eu faço para as aulas, eu deixo 2 dias, depois pode tirar, que já está ok. As moléculas já se grudaram ali, tá? E aí, para essa higienização da casa, 10 ml de vinagre de maçã, 90 de água no vidrinho de 100 ml, né? E aí eu faço uma diluição do que a gente fala de 2% de diluição, que seriam aí 20 gotas, 30, de 20 a 30 gotas de óleo essencial. E a gente pode fazer duas misturas dessa: melaleuca e hortelã-pimenta, ou melaleuca e eucalipto, né? Melaleuca e eucalipto também é muito bom. Mas um outro que eu gosto que dá um cheirinho, né, mais agradável, que eu prefiro, é o capim-limão e o gerânio, né? O capim-limão e o gerânio me dar um cheiro mais agradável para o ambiente, assim, para colocar no carpete, no sofá. E aí eu limpo por causa dos gatos, né? De Mas aí pelo, você essas coisas. limpa isso para tirar o cheiro dos gatos. Você usa algum para algum benefício dos gatos, para Então, acalmar o gato ou para estabilizar o gato? gato, eles são muito sensíveis a cheiro. Então, o ideal é não usar óleos essenciais. O ideal para gato é usar o que a gente chama de hidrolato. O hidrolato, quando o óleo essencial está sendo produzido, né, tem uma partezinha do óleo que sai, que vira o óleo essencial, e tem a água que evapora. Essa água é condensada e vira o que a gente chama de hidrolato, né? É uma água que tem a composição do óleo essencial, só que mais fraquinha. Então, esse hidrolato é o Aí você ideal passa para o nele? gato. Oi? Passa. Você Passa passa? nele. Isso. E aí, por exemplo, pode botar no queixinho, né, na cabeça, que aí ele vai estar absorvendo o cheiro. O Horus eu usei porque o Horus ficou muito estressado, por exemplo, agressivo, engraçado. Depois da castração, ele perdeu a confiança. Depois. É,
Porque ele, Que a verdade, a gente engraçado. castrou porque ele estava brigando. E aí ele fez uma ferida muito grande que infeccionou. E a gente passou muito tempo tendo que dar remédio e passar remédio. O que já deixou ele muito estressado, né? E aí depois a castração, ele voltou sedado. E essa coisa da sedação fez ele perder a confiança. Ele ficou muito Ih, estressado tadinho. na volta. E aí eu usei ou o óleo essencial muito diluído, né? O de laranja, todas essas coisas que são óleos mais fraquinhos, ou o Uhum. hidrolato que eu usei de lavanda dentada. Comecei a usar nele, que é uma lavanda que ela vai dar uma ação, ele ficou mais retraído, né? É uma lavanda para dar mais ação e ao mesmo tempo acalmar. Ela te acalma, só que ela te dá ação, porque é diferente dessa lavanda. Ela é uma lavanda que tem cânfora. Então ela estimula, em vez de acalmar, ela estimula. É uma outra espécie de lavanda. E aí você pode usar aqui no queixinho, na cabecinha, né? Já cachorro pode usar o óleo essencial. O cachorro, na verdade, já adora, né? É diferente. Pode passar direto nele? Às vezes eu Pode. quero acalmar a criatura, Diluidinho posso pegar também, uma ou gotinha diluído de... no álcool de cereais, né? Ou num pouquinho de óleo vegetal. Porque nunca o ideal é passar puro. E aí passa com um perfumezinho ou com um óleozinho que vai ficar ali no pelinho também, né? Ah, E aí que pode usar. ótimo. Cachorro está muito agressivo, dá para usar a lavanda, né? Muito agitado, dá para usar os cítricos. Dá para a Vou gente usar botar, vou aromaterapia nos botar bichinhos lavanda. também. Mas isso é Até no ótimo, porque ambiente é um mesmo, jeito de tratar. quando você está no ambiente, eles já estão absorvendo pela inalação também, né? Gato, o ideal é só ter cuidado para não deixar a casa muito fechada. Por quê? O gato ele é meio problemático para medicamento, porque o fígado do gato ele não processa muito bem medicamento. Ah, é? É. Por isso que o gato geralmente é mais sensível para tudo, né? Qualquer medicamento para gato é diferente do cachorro. O fígado do cachorro já é mais parecido com o nosso. Por isso que até para aromaterapia é difícil, porque quem recebe muito e drena com muita facilidade porque é natural é o fígado. O óleo essencial, ele passa, mas ele é expelido pelo organismo muito fácil, não fica. Só que o gato não faz esse processo. Ele fica por algum tempo. É, não Então o sabia. gato é A mais fácil de Luciana intoxicar. não sabia que tinha essa diferença do fígado do gato pro cachorro, não. É, A gato Luciana tá pode ter perguntando problema para hepático com mais medo. facilidade. Medo porque o Juan, o cachorro dela, tá com muito medo. O Então, Foxy também é muito medo. medroso. A lavanda pode ser usado como um coringa, né? A lavanda pode ser usado como um coringa, mas a bergamota é muito boa para isso. Só que a bergamota tem que ter cuidado porque ela é fotossintetizante. Então ela reage ao sol, pode queimar. Se você passar e bater sol, que nem limão, pode deixar a queimadura. Mas se você procurar nas lojas, vai ter bergamota LFC, que é sem essa composição. Então ela perde a composição que faz ela queimar no sol, a substânciazinha. Nas lojas que você fala, são essas lojas especializadas de Em óleos aromaterapia? essenciais. Isso. Porque Elas já vão essas lojas de ter. perfumaria e tal, que a gente compra essência de um cheiro qualquer, qual é a diferença disso para um óleo essencial? O óleo A essência é essencial, mais o óleo industrializada? essencial ele é como se fosse a alma da planta, né? Ele é extraído da planta. Imagina que você, por exemplo, para fazer um óleo de rosas, você está extraindo a alma da pétala ali, o cerne da pétala, por uma dilatação. Para você fazer 10 ml, por exemplo, você precisa de mais ou menos 1 tonelada de pétalas. Nossa! Por isso que óleo de rosas é tão caro. Né? 1 ml de rosas, 2 ml de rosa é R$ 170. Nossa! Quanto é que tem aqui aqui num vidrinho desse tem 10 Aqui ml. tem E 10, por esse isso tem que 10 ml. tem óleos que são baratos e tem óleos que são Isso, caretos. isso. Os cítricos são mais baratos, né? Porque é por pressão. Quando você pressiona um cítrico ali do suco sai muito óleo essencial.
Por isso que o cheiro da laranja é muito forte, o cheiro do limão é muito forte, né? Porque tem muito óleo essencial ali. Porque o óleo essencial, na verdade, é a proteção da planta contra o inverno, contra besouro, né? Ou quando quer atrair a abelha para polinizar. Então, o óleo essencial é que faz isso. Olha só. E a essência é só E a o essência, cheiro, ele é um né? mecanismo sintético, né? Se entende o cheiro e eu reproduzo esse cheiro em laboratório. Só que ele não tem um efeito terapêutico. Ele só tem o cheiro. Então, se você comprar, for ali na farmácia, comprar aquele meio litro de aromatizador de ambiente com aqueles palitos, botar aqui, a sua casa vai ficar cheirosa, mas não necessariamente aquilo vai te trazer os benefícios de acalmar, de Não, melhorar a ansiedade. não. Nenhum. Por quê? Porque como o óleo essencial ele é muito volátil, o que ele faz é que quando você inala, ele consegue chegar no seu sistema límbico. Como ele é muito volátil, ele consegue fazer a passagem completa e chegar lá no sistema límbico, que é quem tem toda essa informação dentro do cérebro. De raiva, de dor, de amor, de medo, tudo fica. É como se fosse a nossa caixa preta, né? O sistema límbico. Então ele Aham. consegue ir direto no sistema límbico e mudar isso. Que espetáculo. É É, isso que o óleo essencial faz. tem uma amiga minha que eu já fiz até uma live com ela, ela é especialista em interpretar sonhos. E aí, agora, toda noite, eu fico prestando atenção no que eu sonhei para me lembrar. Tem algum que faça, assim, regular melhor o seu sono, que não te apague? Ou não, isso Sim. não quer dizer nada? Para você É, depois ter as mensagens do seu subconsciente, para você conseguir sim. decifrar aquelas mensagens. Quem não consegue lembrar muito dos sonhos, né? Ou quem fala que não sonha e tudo mais, o ideal é o óleo de Artemisia. Artemisia ele é um óleo da noite, né? Ele é um óleo onírico. A Artemisia ela tem essa função onírica ali de te fazer sonhar mais. Tá? Ela vai Olha, estimular esse processo onírico. É muito legal. E você que pode dar legal. 2 gotinhas, né? Dá uma gotinha em cada lado do travesseiro ali, que já vai. Porque uma outra ilusão que a gente tem também, né? Eu vejo muito isso em quem começa a usar aromaterapia, é, por exemplo, nas próprias aulas de yoga, né? Quando eu dou o sprayzinho ali, ele está fazendo uma função de bem-estar. Por quê? É como se quando você olha uma paisagem bonita, isso te faz bem, né? Quando você olha algo ligado à natureza, isso te faz bem. Então, quando você dá um pinguinho do óleo na mão ali, inala, ou quando você espreia no ambiente, vai trazer esse bem-estar. Mas não necessariamente vai fazer a função completa que o óleo precisa fazer, porque ele não teve o Aham. tempo necessário de contato com o seu sistema límbico, né? Então eu vejo muita Fica uma gente, coisa mais superficial. isso. Eu vejo muita gente, acorda e passa o óleo na mão, inala aqui, o óleo de alecrim, por exemplo, que vai te trazer concentração. Não é tão mágico assim, né? Que você passou, vai te fazer bem, por quê? Porque é um aroma natural, que vai trazer uma certa, né, um certo benefício de bem-estar. Se é só bem-estar que você quer, tô me sentindo meio assim, quero já dar um cheirinho de óleo essencial, é como se estivesse te dando esse contato com a natureza. O holístico, Dá ele um tem up, disso. né? É quase Exatamente. como se você tomasse um banho. Tomei um banho, tô Exatamente. pronta. Se você Eu gosto tomar de um falar banho. que é como se a gente olhasse para a gente quando a gente olha para algo na natureza, né, uma cachoeira, um pôr do sol, você tem uma sensação de bem-estar. Então os cristais, Uhum. quando você tem cristais em casa, o óleo essencial, ele tá te dando esse contato com a natureza. Então ele te dá esse bem-estar rápido, mas não necessariamente ele vai estar trazendo os benefícios clínicos que aquele óleo faz com uma inalação muito rápida, né? Aham, aham. Então, às É, vezes, tem uma pergunta importante aqui. você precisa de E uma inalação de 15 minutos, de 30 minutos, por isso que precisa do por difusorzinho. isso que é bom deixar no ambiente que você Sim, está trabalhando, né? sim. Olha, uma pergunta bem importante. E quando a gente passa por um trauma, tipo um assédio moral no trabalho, e fica muito tenso,
para Muito bom. trabalhar. Separei Mesmo isso já aqui tendo também. saído do emprego, fica aquele trauma. O que, que pode deixar no ambiente? Tipo, ela nem está mais lá na empresa, está trabalhando de casa, mas aquela sensação ficou. Aham. Tem algo que possa limpar isso, dissolver? Um dos que eu mais gosto para esse processo de pânico, né? Gente que tem crise de pânico, que ou teve uma briga no trabalho, sabe? Aquele estresse muito grande, te deixou com a adrenalina lá no alto. Dois que não são, um já é mais carinho, né? Os dois são, na verdade, o Ylang Ylang e o Olíbano. Por quê? O Ylang Ylang, ele vai mexer com o sistema circulatório um pouco. Então ele vai diminuir o batimento cardíaco, ele é usado para pressão alta, né? Então ele vai te dar uma baixa já no teu sistema. Então vai tirar essa coisa da raiva que você ficou, né? Tudo que tu guardou ali. E o Já Olíbano ele chega mexe no direto. trabalho, não Sim, aconteceu nada ainda, você já chega, porque você sim, está lembrando. exatamente. E o Isso pode Olíbano, acontecer ele... até trabalhando em casa. Você sim, já senta sim. para trabalhar. Ligou para algum fornecedor, ligou para alguém, teve que ligar para a operadora de telefonia da internet para resolver um problema. E lang-lang na veia! Sim, sim. Ou o Olíbano. O Olíbano é um pouquinho mais caro, né? Mas o Olíbano ele já vai mexer direto no seu sistema respiratório. Ele vai fazer você respirar. O que é que acontece quando a gente está com raiva? A respiração acelera. O Olíbano ele vai dar uma informação para o seu sistema que ele vai aumentar o tempo de respiração. Pranayama, o que a gente faz no yoga. Vai respirar mais Exato. longo. Naturalmente, o Olíbano ele vai fazer isso com o teu sistema. Então ele vai começar a te acalmar. Ele vai começar. Então, esses picos de estresse muito grande, né? Ylang Ylang e Olíbano. Um outro que eu também não usava, eu comprei ele há pouco tempo, né? Eu fiz uma compra desses óleos mais raros, me dei de presente. E aí Foi eu comprei fazendo uma o experiência. Neroli, né? O Neroli é uma flor também, parece com o cheiro da bergamota, e ele é assim um óleo super calmante também. Então quem tem crise de pânico, quem tem pânico mesmo, né? Tudo isso que leva o sistema nervoso no pico, ele dá uma estabilizada. Mas o Neroli já é mais salgadinho, tipo 2 ml do óleo de Neroli, esse meu eu comprei a 150, 2 ml. 2 ml. Um vidrão desse aqui. É, Mas é tal caríssimo. coisa, André. O que eu estava pensando aqui agora? Mais importante disso tudo é a pessoa saber que não precisa enfiar a cara no tarja preta. Não. Eu tô confinada em casa, eu tenho medo de ir na rua, porque tem que ter medo no momento mesmo. Sim. Mas estou trabalhando em home office, não estou acostumada com isso, a criança está gritando, eu estou nervosa, o chefe me cobrou, eu não consegui, eu procrastinei. Não necessariamente você vai tomar um remédio farmacológico. Você tem A não formas ser que... naturais e saudáveis de se equilibrar e resolver todas essas situações com o uso certo, né, dos óleos Sim, essenciais. sim. No holístico, né, a gente fala que a diferença é quando você toma algo alopático, né, quando você toma um remédio laboratorial, sintético e tudo mais, a diferença é que você vai resolver a questão da seguinte forma. Imagina que um trem descarrilhou, né? Um trem está descarrilhado e eu vou parar esse trem com um outro trem vindo na frente. Eu vou parar esse com o outro que vem de frente. Então eles se chocam. Esse choque gera, né, efeito colateral. Esse é o efeito colateral do remédio comum. Por isso que todo remédio laboratorial ele tem um efeito colateral. Porque é como se fosse dois trens se chocando. Eu tenho uma situação aqui e eu vou trazer uma outra situação inversa que vai se chocar e vai parar essa. Claro. Né? Mas vai Conseguiu um trazer outros objetivo, efeitos mas a que colaterais. custo? É, Sim. exatamente. O natural, E o aí, holístico, ele trabalha da seguinte forma. Imagina que esse trem está descarrilhado e para parar esse trem, eu venho com um trem atrás dele. Então eu vou parando esse trem aos pouquinhos. Então o efeito não é tão rápido, porque eu preciso ir parando esses trens aos poucos, né?
o efeito para Tipo um acontecer demora mais um paraquedas, né? pouquinho, Segurando. sim. Mas quando acontece, não tem o efeito colateral. Sensacional essa analogia. Muito Então, o legal. holístico vai trabalhar dessa forma. Então, não é que você não possa tomar, né, o alopático. Hoje, as clínicas do Reino Unido, dos Estados Unidos, por exemplo, quando você usa antibiótico, eles colocam no ambiente óleo essencial. Por quê? O óleo essencial ele vai trabalhar com o que a gente chama, a gente não tem a composição base só, né? A gente tem sempre uma sinergia, tem N substâncias ali que vão estar trabalhando. E a gente tem substâncias que são opostas dentro do próprio óleo essencial. Então a Uhum. gente tem a substância que vai agir e a gente tem uma outra substância que inibe o máximo dessa que está agindo. Ou seja, o próprio óleo inibe o seu efeito colateral. Então, hoje lá fora já se usa com antibiótico, já se usa com outros produtos para você colocar uma outra substância no seu corpo que iniba o efeito colateral. Eles já fazem Até isso lá para fora. ir ajudando o desmame daquele remédio tarja preta, que às Sim, vezes tem que ser prescrito porque é uma situação muito drástica, que você tem que dar uma sim, pancada mesmo para aquilo parar, mas aí você vai desmamando aquilo com uma situação exatamente. muito mais favorável, muito mais que você vai conseguir manter na sua vida, porque você manter um tratamento, digamos assim, de óleos essenciais é uma coisa muito mais agradável e muito menos nociva do que você manter um tratamento de química, né? Sim. De E querendo tomar ou um não, remédio. muito mais barato que eu falo hoje em dia, né? Eu acho que a gente ainda fala muito em saúde de uma forma. A gente acha que saúde é ter mais hospitais e mais médicos, né? Não. Mas na verdade, saúde é como se manter bem, né? Por mais tempo e ter uma autonomia sobre a sua saúde também. Então, assim, você saber que você pode comprar um olhinho de lavanda e colocar no seu travesseiro para dormir, te dá uma autonomia para a sua saúde de uma certa forma, né? E de forma barata. Se a gente for pensar num tarja preta e se a gente for pensar num óleo de 10 ml de R$ 30, que você usa uma gota, duas dele, né? Que dura aí 6 meses, 4 meses, dependendo de como você usar, é muito barato, né? Sem Muito te mais causar barato um do que. dano, né? Eu já Sim, tomei remédio para dormir e tomava calmantes, né, para dormir. Tipo Lexotan, toma meio Lexotan para você relaxar, para dormir e tal. Só que acontece que o seu corpo vai recebendo aquela química e daqui a pouco meio Lexotan já não funciona. Aí você não toma faz mais efeito. três quartos, né? Daqui a pouco você tá tomando inteiro, daqui a pouco, sabe? Aquilo é Sim, um malefício horroroso sim. que você pode simplesmente estabilizar a sua vida, porque você não vai precisando de mais e mais e mais óleos essenciais. Você não está daqui a pouco bebendo óleo essencial, porque você está estável, você está se sentindo bem. Não, ele Exatamente. não acumula no seu corpo, né? É, Como uma ele vai química virando, acumula. né? Quando a gente deixa de usar para um tratamento específico, ele vai virando meio que uma prevenção, né? Então você começa a usar os óleos Exatamente. essenciais ali, tipo, Uma não estou manutenção. precisando de criatividade, não estou mais estressado, né? Estou bem. Mas eu sei que está chegando o inverno, né? E a tendência é ficar gripada. Então, por exemplo, dá para usar em casa aí um eucalipto no ambiente, dá para usar outros óleos que já vão te evitar, na verdade, que aconteça alguma coisa, né? Um eucalipto com melaleuca, Exatamente. que é antifúngico para quem tem sinusite, né? Para quem tem um monte dessas questões respiratórias. Então a Uhum. gente tem tudo isso. Tá muito frio. Meu corpo, por exemplo, não tem muita resistência ao frio. Eu tenho super resistência ao calor, mas ao frio eu não tenho. Então eu quero dar um plus aí no meu sistema imunológico, né? Tô sentindo que tô trabalhando, mas tô molinha, não tá muito legal, né? Uma misturinha também, um blend que dá super para fazer tranquilinho em casa que eu já uso é orégano, tomilho e o Olha, óleo não é um óleo, ele é um óleo resinoso, ele não é bem um óleo essencial, né, de copaíba. Então eu faço o blend desses três e passo na sola do pé todos os dias de manhã. que ótimo. Eu, Então eu também 15 não sou.
Não sou 15 dias resistente a aí, frio. né? 15 dias passando óleo de tomilho, orégano e a copaíba na solinha do pé, cara, 15 dias o teu sistema imunológico Você vai já dar um salto. Já vai se espetáculo. sentir A bem. Mônica está perguntando, você se falou óleo de R$ 30, ela falou, os do Terra custam R$ 100. Que óleo é esse de R$ 30? Esse aqui eu comprei aqui em frente, foi R$ 44, esse É, óleo então, essencial de lavanda. Tem de todos os preços, é, né? eu tenho. Eu sempre prefiro comprar de marcas nacionais, são muito mais baratas. A do Terra é uma marca internacional, né? Então, assim, é uma marca americana que vai ser um pouco mais salgada, mais cara. Então, eu prefiro comprar das marcas nacionais. Vai ter aí a do Terra, né? Vai ter a fitoterápica. Eu compro da Harmonia, que é uma empresa do Sul, da Dayana. Eu vou até fazer uma live com ela no meu Insta na quinta-feira Ah, sobre óleos legal. essenciais para chakras e tudo mais. A gente vai entrar nessas questões mais específicas. E aí ela é Aham. criadora dessa marca, Harmonia, que é de Florianópolis. Então eu compro com ela, tá? Lá no meu Instagram vai ter o cupom de desconto. Eu tenho um desconto com ela de 10%. É André Yoga Olha, o 10, Instagram do André tá né? aqui, André Tavares Yoga. Tá. E o cupom é André Yoga 10, tá? Então tem 10% de desconto e são bem mais em conta, né? Por exemplo, eu compro um óleo de rosa a R$ 150, que é um óleo R$ 150, é um óleo comum na do Terra. É um óleo super Isso. comum que eu compraria. Porque qual é a questão, na verdade, do Terra também ser caro? Tem os processos de produção do óleo. Sendo que, vamos supor, um óleo cítrico ele pode ser feito por prensagem, que é uma produção muito comum. É prensar o óleo, do sumo dele você vai tirar o que é água e o que é óleo, né? E vai fazer uma produção. E tem a produção por dilatação, que é um óleo mais caro, né? Que é aquelas coisas laboratoriais que a gente vê, aqueles beckzinho que sai o vapor, que não sei o quê. Esses outros, eles deixam o aroma mais puro do óleo essencial, né? Eles deixam uma coisa mais pura. Só que não faz diferença para um óleo cítrico ele ser destilado ou ele ser prensado. Para um cítrico não faz diferença, né? Para um óleo de rosa, sim. Para um óleo de rosa você perde um pouco da composição se ele é feito de uma outra forma. Nem tem como fazer, na verdade, né? Uhum. Então tem óleos que você pode adquirir óleos mais baratos, como os produzidos pela. Esse seu é do Terra, esse seu é do Meu é Força da Terra. Força da Terra, eu confundo. Esse é a Força da É o Terra. que você. É tal coisa, é como qualquer outro produto. O do Terra é o caro porque é um produto importado, só por isso ele já é mais caro. Ele Sim. deve ter uma qualidade ótima, mas existem outros mais baratos que fazem a mesma função, não é isso? Então, para uma lavanda, por exemplo, não faz diferença ser um óleo super bem produzido ou ser um óleo produzido de uma forma um pouquinho mais barata, né? Mas para um Uhum. óleo de rosas, por exemplo, faz, né? Tanto que a Força da Terra não produz o óleo de rosas, né? Essa É tudo harmonia cada um. produz. Então, e aí a gente vai tendo essas diferenças, mas tem óleo que não faz diferença. Você pode comprar o baratinho da fitoterápica e da Força da Terra, não vai fazer diferença, né? Sendo óleo Sendo que essencial, cumpre a exatamente, função não pode dele ser na maior essência. parte das vezes. André, Sendo que estamos como toda. acabando aqui nosso tempo. Tá avisando Quanto aqui tempo que nós tem 1 minuto temos? restante. 1 minuto e 16 segundos. O que, Ah, que eu queria então. resumir? Queria resumir que André deu milhões de dicas, quem quiser assistir a live de novo. E ele dá consultas. Se você está com alguma situação que você quer ser mais específico, o Instagram dele é André Tavares Yoga. Você pode ir lá direto, fala com ele, porque aí ele vai te direcionar não só para o óleo correto, como para a utilização correta. Se você vai esfregar, se você vai esprear, se você vai diluir o quê? Mas no geral, porque é um assunto muito amplo também, né? Sim. Foi Dá para usar até em super produtos de legal. beleza, né? Creme para mão, creme para os pés, creme para o rosto. E você coloca o óleo que vai estar agindo esteticamente e também agindo terapeuticamente. É o mundo.
Maravilha. Obrigadíssima, André. Obrigado a Beijo, você, que o Instagram Marcinha. já Foi vai cortar a lindo. gente. Vamos fazer mais vezes. Vamos, vamos. E quem tiver dúvida, é só mandar direct para mim ou para o André. Eu encaminho para eles, porque dúvidas de Sim. aromaterapia vai ser direto com ele. E muito obrigada para todo mundo que estava aqui assistindo.